Olá pessoal, o Anderson Ramos aqui, canal Bolha na Lata. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2026 e estamos aqui para mais um resumo de notícias. As notícias mais relevantes do dia de hoje, de uma forma dinâmica e bem objetiva para você. As pessoas estão gostando do canal, comentando, estou achando bem legal. E algumas que me conhecem mais próximo estão perguntando por que eu estou tão sério. O pessoal conhece mais o meu lado comediante, o meu lado distraído, o meu lado brincalhão, piadista. Mas é que, por se tratar de notícias sérias, eu ainda estou me adaptando, pegando o jeito aí, o formato do canal, para ficar de uma forma espontânea, né, descontraída, mas sem perder a seriedade com que a notícia merece ser dada, né? E, inclusive, as pessoas estão perguntando também por que você não fala tal notícia, sugerindo algumas aí pra gente e tal. Eu quero pedir que vocês continuem pedindo notícias, comentando, porque isso dá relevância para o canal e a gente atende. Inclusive, a nossa primeira notícia do dia de hoje foi um pedido de uma notícia que eu poderia ter dado ontem e, na verdade, eu não dei. Não foi nem porque eu não esqueci, porque talvez eu não tenha dado a mesma importância, a devida importância, por achar que era uma coisa que já era fato, já iria acontecer e todo mundo estava sabendo, mas não. A nossa primeira notícia hoje, a gente vai falar sobre o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E aí? Ele foi cassado? Ele perdeu o mandato? O que aconteceu com Cláudio Castro? Trava-língua. Então, gente, deixa eu tentar resumir para vocês aqui essa história do Cláudio Castro. Ele quer concorrer a senador do Brasil. E ele tinha até o dia 4 de abril agora para ele renunciar ao mandato dele para poder concorrer. Mas ele já sabia que ele iria ser cassado, porque tem um processo correndo contra ele por uma série de coisas que daqui a pouco eu vou ler um resumo para vocês. Então o que ele fez? Ele se antecipou. Sabendo que ele seria cassado, ele foi e entregou o mandato, ele renunciou, achando que com isso ele não teria os seus direitos cassados. Foi uma estratégia. Não funcionou muito bem, mas funcionou. Por quê? Se ele fosse cassado e perdesse o mandato, ele ficaria inelegível e teria mais dificuldade ainda de reverter isso. Como ele renunciou e ele simplesmente foi condenado e teve os seus direitos políticos cassados, ele pode recorrer da decisão e agora a gente vai ter aí na próxima eleição um TSE, ele vai estar um pouco mais à direita, vai estar ali com o Cássio Nunes Marques, com o Mendonça, eles vão revezar ali a presidência do TSE, então a tendência é que as coisas fiquem um pouquinho melhor para a direita e talvez ele tenha mais chance de recorrer e tentar aí uma candidatura, mas é difícil. Então eu vou ler aqui para vocês como é que ficou a situação. Assim que ele renunciou, o processo dele estava paralisado lá, pediram vista, já deram um tempozinho para poder analisar, acho que foi até estratégico mesmo para ele poder renunciar, e logo depois, praticamente no dia seguinte, ele já perdeu os seus direitos políticos. Ele não perdeu o mandato, mas ele teve os seus direitos políticos cassados, como eu vou ler aqui para vocês. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, trava-língua, teve seus direitos políticos cassados e foi declarado inelegível por 8 anos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que eu falei para vocês, Cássio, Mendonça, ali na frente, né? Isso foi agora em março de 2026, essa semana. A condenação foi resultado de um processo que investigou abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Olha isso, hein? Abuso de poder político. Aí ele cita aqui, escândalo da Coperj e o UERJ. A investigação apontou a criação de milhares de cargos temporários. Isso aí te lembra alguém? Supostamente utilizados para contratar cabos eleitorais e aliados políticos, utilizando recursos do governo estadual durante o período eleitoral. Alô, Nordeste! Abuso de poder. O TSE também entendeu que houve uso da máquina pública para beneficiar a campanha de reeleição de Castro em 2022. Eu conheço essa história, hein? Olha isso aí, hein? Aquela questão do gás, aquela ajuda aqui, ajuda ali, os deputados comprando voto. Essa história não é nova, não, essa é antiga. Mas contra a direita, aí vai para frente.
Eu acho que tem que condenar todo mundo. É errado, mas não pode condenar um lado só. Prevendo a condenação, Cláudio Castro renunciou ao cargo de governador em 23 de março de 2026, essa semana, mas o TSE continuou o julgamento, resultando na inelegibilidade. E aí é o que eu falei, ele não perdeu o mandato de governador, mas ele perdeu os direitos políticos, porque ele renunciou, então foi uma saída estratégica. E aí diz aqui que, além de Castro, outras figuras políticas também foram afetadas e a decisão impede o ex-governador de disputar cargos eletivos, incluindo o Senado Federal, que era o grande objetivo dele, até 2030. Castro confirmou que recorreria da decisão. Esse é o fato que eu falei para vocês também, né? Mas aí a pergunta que fica, então, quem é o governador atual do Rio de Janeiro, uma vez que o Cláudio Castro renunciou? Aí é que a pirâmide ficou de cabeça para baixo e embolou a situação toda, como eu vou explicar para vocês aqui agora. Olha só isso. Está acontecendo no Rio de Janeiro e quem é ou quem será o próximo governador até as próximas eleições. Com a saída de Cláudio Castro, evidentemente que quem deveria assumir seria o vice-governador do Rio de Janeiro, né? Que no caso era o Thiago Pampulha. Mas aí o Thiago Pampulha não assumiu porque ele já tinha renunciado ao cargo desde o dia 21 de maio do ano passado para assumir uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, o governador Cláudio Castro ficou sem vice, ou seja, o Rio de Janeiro não tem vice-governador. E na ausência do vice-governador, quem assume é o presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O presidente da Alerj seria o deputado estadual, olha como é que a situação vai ficando complicada, né? Seria o deputado Rodrigo Bacelar, do União Brasil. E o que aconteceu com o Rodrigo Bacelar, que era para ser o nosso governador agora na ausência do Cláudio Castro? Ele foi preso. Ele foi preso pela Polícia Federal em dezembro agora de 2025, porque ele estava sendo investigado por supostos vazamentos de informações sigilosas ligada ao Comando Vermelho, além de obstrução de justiça e etc. Ou seja, o cara que seria o próximo governador foi preso, está preso. Lembra aquela operação do TH Joyce, que também é deputado Tiago Raimundo, que foi preso também nessa mesma operação, suspeito de ligação com o CV, coisa pesada mesmo, né? Conclusão, na ausência de um presidente da Alerj, vamos eleger um novo presidente da Alerj. Houve uma votação, a maioria votou pela eleição de Douglas Ruas, e aí é que veio a notícia pra gente, né? Douglas Ruas é eleito presidente da Alerj e será o governador do Rio de Janeiro, ok? A oposição boicotou, foram 45 votos dos 47 possíveis, Douglas Ruas foi eleito. Douglas Ruas é o nosso novo governador do Rio de Janeiro, certo? Errado! Ele não é o governador, sabe por quê? A oposição já entrou com recurso, disse que tem que ser feita uma nova contagem ali, uma distribuição de quem vota, quem não vota, para poder ver se existem outros candidatos e aí sim fazer uma eleição e definir quem será o novo governador do Rio de Janeiro. E claro que a oposição entrou com recurso, mais do que imediatamente o recurso foi aceito pelo TJRJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mais do que imediatamente. O PDT acionou? Ok, cancela essa reunião que deu a eleição para o Douglas Ruas. Ou seja, o Rio de Janeiro está sem governador, está desgovernado. É um trem descendo a ladeira. Segura. A verdade, minha gente, é que o Rio de Janeiro já há algum tempo sofre com uma falta de governantes, nomes, pessoas que realmente possam contribuir com essa cidade maravilhosa, com esse estado maravilhoso. Infelizmente, a gente vê que os últimos governadores foram presos ou condenados. A prova disso é que na última eleição para senador, você tinha que escolher entre Clarissa Garotinho e Romário. A gente que é de direita, claro. Porque o Daniel Silveira, que seria um bom candidato,
foi preso pelo Alexandre de Moraes por ofensa e está até hoje com tornozeleira eletrônica. Então, o Rio de Janeiro está fadado a sofrer nas mãos dessas pessoas que não são comprometidas, nas mãos de gente que não tem uma imposição. E aí a gente precisa de segurança, a gente precisa de investimento, a gente precisa de saúde, a gente precisa de paz e não do paz. Então, gente, ore pelo Rio de Janeiro, ora para Deus levantar políticos, homens comprometidos com esse estado, com essa cidade, porque o Rio de Janeiro, infelizmente, não tem referência política. As nossas referências são péssimas. Tá vindo uma galera nova aí, no Senado, uma galera nova como deputado federal, estadual, algumas prefeituras também da Baixada Fluminense. Então, tem gente boa vindo do interior. Eu acredito que esse cenário pode mudar, mas o Rio de Janeiro necessita de oração. Não desista do nosso Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, estado melhor ainda. E antes de entrar no nosso resumo político de hoje, o Brasil perdeu, minha gente, o Brasil perdeu! Fazer o quê, né? O que acontece? Perdemos para a França, como vocês devem ter visto aí. A França estava com um jogador a menos, perdemos de 2-1, com 2 golaços, 2 cavadinhas lindas, Mbappé arrebentou, humilhou. E o time jogou mal, a verdade é essa. O time não conseguiu se impor, não conseguiu propor o jogo. A gente foi inferior nos 2 tempos. Estava muito desorganizado o time. O que acontece? O que eu penso da seleção brasileira? A gente tem muito talento, a gente tem uma galera com muita vontade, mas infelizmente pouca organização, pouco conjunto, pouco entrosamento. E isso leva tempo. Não é você trocando toda hora os jogadores que você vai conseguir ali um conjunto. Você vê a França jogando? Cara, um já sabia onde o outro estava. Isso chama conjunto. Uma análise que foi feita nesse mesmo período que o Ancelotti está na seleção brasileira, ele já rodou 90 jogadores. A França rodou 50, ou seja, quase a metade. Então isso aí se impõe. Já tem 2 Copas do Mundo que eles chegam na final. Então, assim, é um time que já se conhece no olhar, já sabe onde um outro tá. Mas o que eu sinto falta na seleção brasileira? Eu não sou comentarista esportivo, nem pretendo ser, e esse não é o objetivo do canal. Mas tem algumas coisas que eu acho que eu sinto falta e com certeza quem acompanhou essa época também vai sentir falta, né? Eu sinto falta, primeira coisa, né? Da amarelinha. O Brasil estava com aquela camisa azul hoje, escura, parecia a Internazionale lá da Itália. Poxa, descaracterizado totalmente. Sinto falta da Canarinho, camisa amarela que impunha respeito. Eu sinto falta dessa camisa. Outra coisa que eu sinto falta é de um goleador, um homem-gol. Aquele que vai lá e resolve, joga mal o tempo todo, mas depois bota a bola para dentro. Como eram os artilheiros aqui da nossa época, o Túlio Maravilha e outros jogadores que a gente teve na seleção. A seleção que veio de Pelé, Zico, Chulapa, Romário, Bebeto, Ronaldinho. Acostumado a ver esses caras, hoje você tem um monte de ciscador ali que até fazem gol, mas ninguém ali é goleador. Na minha época, quando acabavam os jogos do Brasil, a gente imitava os jogadores, tentava imitar o gol que eles faziam e tal. Hoje acabou o jogo, aí eu vi uns vizinhos meus aqui brincando, e aí os garotinhos cantavam, imitavam os jogadores da França. Aí ficava pra lá assim, vai Kanté, Ekitike, Dembélé, Mbappé, Doué. Tanto o que a gente fica sem saber o que fazer, mas a referência são eles, né? Infelizmente, o Brasil precisa disso, precisa de constância, consistência, insistência e alguém lá para fazer gol, para botar a bola na rede. E pronto, chega de falar de futebol. Gente, o Vorcaro, como vocês já sabem, trocou de advogado, né? E agora o cunhado dele, que é o Testa de Ferro, o homem de confiança, o cara que mexia com dinheiro, também pediu para trocar de advogado. Vocês lembram que os dois estão presos, né? E aí se pergunta, por que nessa altura do campeonato eles estão trocando de advogado? Porque já está sendo tudo homologado para eles fazerem a tal da delação premiada, entregar todo mundo. E aí, eles precisam trocar de advogado porque os advogados anteriores eram totalmente ligados a áreas e pessoas que eles vão denunciar. Então seria ali um conflito de interesse. Pode ser que em algum momento, quando ele estiver denunciando alguns dos seus comparsas, esses advogados apareçam novamente defendendo a causa deles. E eles escolheram alguns advogados que são especialistas
em delações premiadas. Advogados que já defenderam alguns clientes na causa da Lava Jato, na causa agora do Bolsonaro. Então, pessoas com experiência. Então, o que eu posso dizer é que vem delação forte por aí. Pessoal, como eu falei, o Brasil é uma Netflix, não para. Tá melhor do que uma série que você não consegue desgrudar os olhos. E eu tô aqui para trazer tudo de mais importante para vocês. Mas como eu prometi, não quero fazer vídeos muito longos. Então, como esse aqui estourou o tempo, o que eu tô fazendo? Eu vou finalizar agora, mas prometo a vocês voltar com o próximo vídeo, que é a parte 2, que é a continuação do resumo dessa quinta-feira. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu e não deu tudo num vídeo só, senão a gente acaba fugindo do nosso propósito. Então, você assiste um, tendo tempo, assiste o outro. Mas se não tiver tempo agora, assiste depois. Vai estar datado, bonitinho, você vai conseguir acompanhar a sequência. Porque o Brasil não para, mas a gente também não para não, tá bom? Então, até daqui a pouco.